Beleza, vamos aqui para a última questão dessa semana. Essa semana que a gente está falando sobre equação do segundo grau, certo? Aqui é uma equação do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma questão bem top. Essa questão ela parece bastante complicada, mas se você for ver e ler nas entrelinhas e entender, nada mais é do que a equação do segundo grau e área de triângulo. Coisas bem simples que a gente aprende no ensino fundamental e que resolve essa questão, ó, molezinha, molezinha. Ele diz o seguinte: eu tenho duas curvas planas, C1 e C2, que são definidas pela equação. Aí ele dá a equação de uma elipse e dá a equação de uma circunferência. Ele diz: sejam P e Q os pontos da C1 com o eixo X. Opa, aí é que está o X da questão. O que é que ele quer dizer com isso? Deixa eu pegar aqui para a gente nossas marcações. Ele está dizendo, ó, P e Q com o eixo X. Se é com o eixo X, ele é escrito da forma assim, ó. X1, 0. X2, 0. Nesse caso aqui, deixa eu escrever melhor, porque ele já diz qual são. Ele diz o que é o ponto P, né? O ponto P, x1, 0. E o ponto Q, x2, 0. Opa, se tem x1 e x2, praticamente é a equação do segundo grau. E ele continua. Deixa eu mudar aqui a cor só para vocês entenderem melhor. E RS é o ponto da intersecção C2 com o eixo Y. Opa, para aí. C2 com o eixo Y. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que o R é 0, Y1 e o S é 0, Y2. Opa, ficou fácil agora, ficou mais fácil. Porque a gente já sabe que uma das incógnitas, ou X ou Y, vai zerar. Tanto para P e Q, quanto para RS. Aí ele pergunta, qual a área do quadrilátero convexo PQRS? Então a gente precisa achar os pontos. Então vamos trabalhar essa questão. Vou pegar C1 aqui. Vou colocar C1 aqui. Qual é C1? 16x ao quadrado. Mais 9y ao quadrado. Menos 224y. Menos 224x, desculpa. Menos 72y. Mais 640. Mais 640. Igual a 0. Mas aqui, ó, no C1, o P e o Q, o Y é 0. Y tem valor 0. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do Y, eu vou colocar 0. Então, o que eu vou ter? 16x ao quadrado, mais 9, 0, 9 vezes 0. Nem preciso colocar, né, minha gente? Presta atenção. 9 vezes 0, 0. Menos 224x, menos 72 vezes 0, 0, mais 640, igual a 0. Opa! Acabamos de encontrar a equação do segundo grau. Meia grande, com números gigantescos, mas vamos ver se a gente consegue simplificar isso aqui. Se eu pegar 224 e dividir por 16, o que é que acontece? Vai dar 1, né? 16 para 22, 6. Desce o 4. Se eu sei que 6 vezes 4 é 24, então vamos botar 4 aqui. 6 vezes 4, 24, fica 4, sobe 2. 4 e 1, 6. Opa! Dá 14. Então, 224 dá para dividir por 16. A outra coisa que a gente tem que fazer, 640, também dá. Porque 64 é 4 vezes, vai dar 40. Então, vamos multiplicar isso tudo aqui. Multiplicar tudo por 1 sobre 16. Então, agora é só retirar e dividir tudo por 16. Vai ficar x ao quadrado menos 14x mais 40. Opa! 40 é um número facinho, facinho. 4 vezes 10. Opa, e 4 vezes 10 dá 40. E 4 mais 10? 14. Oh, legal, legal, legal. Então a gente pode dizer que
Se vocês lembrarem lá do que eu falei a semana toda, que no Insta do Megaluno tem o mapa mental de equação do segundo grau, e lá diz x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, e x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então basta achar o a, o b e o c dessa equação e responder. A gente vai achar o ponto P e o ponto Q. Fácil, fácil, molezinha, molezinha. Então vamos lá. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? Menos 14. Quem é o C? 40. Aí. Então temos que x1 mais x2 vai dar o inverso de menos 14, o oposto, né? Inverso não, o oposto de menos 14. O oposto de menos 14 é 14 positivo, dá 14. E o x1 vezes x2 vai dar 40. Logo a gente tem que x1 é 4, x2 é 10. Por quê? 10 mais 4, 14. E 10 vezes 4, 40. Fácil, fácil. A gente encontrou o ponto P, que será 4 e 0. Encontramos o ponto Q, que será 10 e 0. Agora vamos pegar a equação C2. C2. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então está aqui. A equação C2 é x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais 4x menos 10y. Mais 4x menos 10y. E mais 13 igual a 0. Mais 13 igual a 0. Tá aí a nossa segunda equação. Nesse caso, ele está dizendo que x é igual a 0. Então, vamos substituir. X é 0, 0 ao quadrado, 0. Não preciso colocar. Vai ficar y ao quadrado. 4 vezes 0, 0. Não preciso colocar. Menos 10y. Mais 13 igual a 0. Desculpa, pessoal. Aqui ficou um pouco mais complicado, né? Não dá para fazer por soma e produto, porque 13 é um número primo. E a gente só tem 1 e o 13, né? 1 vezes 13, 13, mais 1 mais 13 não dá 10, né? Então a gente vai ter que usar delta e bhaskara. E não se preocupe, a gente sabe que lá no Instagram do Megaluno, como eu acabei de falar, tem o mapa mental sobre o conteúdo. E lá diz o seguinte: a equação geral seria, para esse caso aqui, seria AY ao quadrado mais BY mais C igual a 0. Essa seria a equação geral da equação de segundo grau. Só que o que a gente quer? A gente quer o A, o B e o C dessa equação aqui. Então o A aqui seria 1, que acompanha Y ao quadrado. O B seria menos 10 e o C seria 13. Com isso a gente consegue calcular o delta. Lembra lá? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Massa! Então vamos calcular isso desta equação. Nosso delta seria menos 10 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1. Eu botei 12 aqui, né? Mas aqui é 13. Desculpa aqui. Aqui é 13. Então, vezes 1 vezes 13. Vamos ver aqui quanto é que dá isso aqui. Vai dar 100. Menos 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 2, 12. Fica 2 sobre 1. 52 menos 52. O meu delta aqui seria 48. Eu sei, 48 não tem raiz exata. Não se preocupe. A ideia não é ter raiz exata aqui não. A ideia é que a gente encontre esses pontos. Então vamos lá. Se a gente fatorar 48, a gente vai ter 2, que dá 24. 2 que dá 12. 2 que dá 6. 2 que dá 3, 3 que dá 1. Opa, 2 a quarta vezes 3. Que se eu colocar isso aqui na raiz, vai ser 4 raiz de 3. Então a gente já sabe que a raiz quadrada de 48 é 4 raiz de 3. Então, tá aqui, molezinha, molezinha. Vamos voltar. Vamos relembrar que Bhaskara nada mais é do que menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vamos substituir aqui. Vamos substituir. Então, nosso x será menos b. b é menos 10. Então, vai ficar
10. Mais ou menos 4 raiz de 3, que é a raiz do nosso delta, que a gente acabou de ver, sobre 2. Simplificando isso, isso aqui vai ficar 5, mais ou menos 2 raiz de 3. E aqui a gente percebe que esses dois números aqui são positivos, porque 2 vezes raiz de 3 é menor do que 5. Então, quando eu subtrair por 5, vai dar um número positivo, né? E ele positivo, mas com mais a gente já viu que cresce. O que é que a gente tem aqui? A gente tem que R seria 5 menos 2 raiz de 3. Eita, não, peraí, desculpa. Seria 0, porque o x é 0. 5 menos 2 raiz de 3. E o Q, né? O Q? Que não, o S, né? O nosso S, desculpa aqui, o S. O nosso S seria 0, 5 mais 2 raiz de 3. Se a gente levar isso aqui para um plano cartesiano, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o eixo Y, a gente vai ter o eixo X, certo? Então a gente vai ter Y, X. Qual foi os valores que a gente encontrou para o eixo X? A gente encontrou 4 e 10. Qual foram os valores que a gente encontrou para o eixo Y? 5 menos 2 raiz de 3. E 5 mais 2 raiz de 3. Vamos ligar isso aqui. Desculpa, ficou meio torto aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. Ligar esse com esse. Ligar esse com esse. E aqui a gente vai ter esse quadrilátero aqui. Ok? Esse quadrilátero aqui. A gente quer esse quadrilátero, ok? A gente quer essa área. Essa área que a gente quer. Mas perceba o seguinte. Deixa eu pintar aqui. Eu tenho esse triângulo grande aqui, que eu estou traçando em vermelho. E tenho esse triângulo pequenininho aqui, ó, que está com as duas cores. Então, a área desse quadrilátero nada mais é que esse triângulo todo grande menos esse triângulo pequeno. E a área do triângulo a gente já sabe. Então, vamos lá calcular. A área aqui, como esse ângulo aqui é um ângulo reto, os dois catetos já são base e altura. Então, seria a área do maior, certo? Que seria base vezes altura dividido por 2. Então, a área do maior seria 5 vezes 5 mais 2 raiz de 3. Isso aqui seria 25 mais 10 raiz de 3. Então, achamos a maior. E a área da menor seria 4 vezes 5 menos 2 raiz de 3 dividido por 2. A área da menor ficaria 2 vezes 5 menos 2 raiz de 3. A área da menor vai dar 10 menos 4 raiz de 3. Opa! Agora sim, eu quero a área do maior menos a área do menor. A área do maior, 25 mais 10 raiz de 3. A área do menor, menos 10 menos 4 raiz de 3. Calculando isso, vai ficar 25 menos 10, mais 10 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Vai ficar 15 mais 14 raiz de 3. Opa! Achamos o nosso resultado. Tá aqui o nosso resultado. Vamos ver se ele tem lá. 15 mais 14 raiz de 3. 15 mais 14 raiz de 3. Letra C. Achamos o nosso resultado. Uma questão bastante densa, mas normal para o ITA, certo? O ITA é uma escola militar que traz um nível altíssimo, é por isso que eu deixei para sexta-feira. Mas observem,
assistam, reassistam, porque ela traz uma lógica muito legal de equação de segundo grau, que embasa tudo que você precisa. E olha que o assunto aqui nada mais é do que assunto do fundamental. Plano cartesiano, equação de segundo grau e área de figura plana. Beleza? Então fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Não esquece de seguir o Megalono e tchau! Fui!